Você está sentindo a sua vida travada, ou muito dependente dos outros, ou tendo que ser forte para todo mundo? Isso pode estar vindo do seu lugar sistêmico na infância. E existem duas dinâmicas muito comuns que acontecem na infância. A primeira é a dinâmica da filhinha do papai. A filhinha do papai é aquela que fica no lugar da princesinha. Então, o pai faz tudo por ela, né? A filhinha do papai, ela fica naquele lugar que ela não consegue muitas vezes ter autonomia, ela precisa ser protegida de tudo, ela não consegue assumir a própria potência dela, o pai tem que resolver tudo ali, né? Fazer tudo, tá? E quando eu digo pai, às vezes, dependendo da dinâmica, essa energia pode estar representada pela mãe, tá? Porque às vezes a mãe assume esse lugar aí, né? Quando tá com aquela coisa bagunçada, tá? E aí essa pessoa cresce com dificuldade de tomar decisão, ela depende dos outros decidirem por ela, né? Exatamente para poder ficar naquele lugar de filhinha e tudo mais, de ser, né? De receber ali, você é, né? Dificuldade para ganhar dinheiro, muita procrastinação, né? Dificuldade de sair do ninho e voar asas, né? Pegar asas aí, de assumir muitas vezes a própria identidade, porque às vezes a pessoa fica ali mais com em função de agradar, né? Do que de ser quem realmente é, tá? Medo de errar e medo de enfrentar a vida, né? Então, é aquela pessoa que parece que cortaram as asas e a pessoa fica ali debaixo das asas, literalmente, tá? Então, ela acaba sendo aquela pessoa que não vive, né? Ela tá sempre esperando uma pessoa para salvá-la. E aí ela vai ficar sempre nesse lugar, né? No caso, se a energia masculina ali na família for de fato do pai, ela vai procurar alguém que seja semelhante ao pai para estar ao lado dela. Se ela tem uma mãe que tem esse papel assim mais másculo, ela vai procurar alguém que seja semelhante à mãe para estar ali ao lado dela, né? Conhece alguém assim? Vamos para o próximo? A filhinha da mamãe. Isso é muito comum, gente, eu já vi muito, tá? Em sistemas, né? Onde às vezes o pai bebia muito, traía a mãe, enfim, ou estava ausente ali. E a filha, tá? Ela vai para o lugar do pai, né? Eu confesso para você e pode acontecer às vezes da pessoa em alguma parte ser filhinha do papai e da mamãe, tá? E até compartilhando algo muito íntimo com vocês, na minha dinâmica dos meus pais, né? Eu fui a filhinha da mamãe, embora eu tivesse muito mais afinidade com meu pai, mas exatamente porque naquela ocasião, na época, né? Eu sou a filha mais velha, havia essas questões, né? De brigas, de traição e tal, e de várias coisas que aconteciam ali, né? Bebida e tudo. E com isso, né, o fato do meu pai muitas vezes não saber lidar com algumas coisas, fez com que ele ficasse ausente e inconscientemente, até você pensando aí, né, Marina é a mais velha, vai muitas vezes para esse lugar aí do pai, tá? E aí, gente, o que acontece quando a pessoa tá nesse lugar, né, e totalmente no modo automático inconsciente, tá? A mãe, talvez você também possa ser uma dessas pessoas. Eu vou te falar várias características que eu conheço muitas meninas que acompanham esse canal, porque eu sei que vocês vêm para as sessões, então eu posso falar com propriedade, tá? É aquela que ocupa o lugar do pai, né? A mãe, consciente ou inconscientemente, coloca a filha, então às vezes a mãe começa a contar coisas, né? Que nem deveria contar para o filho, era algo que ela tinha que resolver. E é natural que o filho recebendo um problema vindo dos pais, ele vai querer assumir aquilo, né? Então essa filha muitas vezes cresce que essa filha e esse filho tá carregando o peso emocional da casa. Então, às vezes, a pessoa pode ter dificuldade para confiar em homens, né? Isso vai depender também muito da relação que a pessoa tem ali, no caso, com o pai, tá? Se na dinâmica a mãe é masculina, ela vai ter dificuldade para confiar em mulheres, tá? Então, isso é bem comum, tá? Às vezes a mulher, você veio de uma família em que a sua mãe era o masculino.
Então, às vezes, você tem muita dificuldade para confiar em mulher. Você fala, poxa, né? Essa aqui é assim, nossa, eu dou super bem com homens, mas eu não dou muito bem com mulheres, né? Por quê? Porque você foi para o lugar, né? Vamos dizer assim, você foi para aquele lugar ali do pai, talvez porque o pai estava ausente, mas ele tinha uma figura mais feminina, tá? E você ficou ali, né? Próximo da mãe, que era masculina e tal, mas ela, né? De alguma forma, talvez você não tinha afinidade. Só pode acontecer essa dinâmica, tá? Eu sei que é um pouco confusa, mas eu tô trazendo porque eu sei que tem pessoas aqui que têm isso, tá? Eu conheço, inclusive, tratando, e outras que eu já entrei um pouco nesse processo, tá? Excesso de controle, sabe aquelas mulheres muito controladoras, querem dar conta de tudo, elas que têm que fazer tudo, né? A mulher que dá conta de tudo, mas que está sempre cansada, e que está sempre cansada, mas quando descansa, sente culpa por descansar, né? As famosas workaholics, sabe? Os workaholics também estão aqui nessa dinâmica, tá? Dificuldade demais de receber, fica muito na soberba, porque pelo fato, muitas vezes, né, dela ter que ocupar esse lugar ali, às vezes ao lado da mãe, e normalmente isso não significa que ela, às vezes, necessariamente tinha afinidade com essa mãe. Às vezes é porque ela teve que ocupar porque tinha aquele lugar vago ali. Mas às vezes ela não tinha essa afinidade com a mãe também, né? E aí nessa dinâmica, ela pode considerar que ela tem que ser forte, e quem tem que ser forte muitas vezes já vai para um 880, né? Eu não posso receber. Porque se eu recebo, eu sou quem? Sou fraca, né? Problemas de prosperidade pode acontecer porque a negação do masculino, né? Quando você está negando muitas vezes e está querendo ser esse masculino, você não está no seu lugar, você vai ter muita dificuldade, né? Por isso que é importantíssimo a gente trabalhar as nossas crenças e a gente também fazer esse movimento de voltar para o nosso lugar, tá? Relações onde a pessoa começa a cuidar do parceiro, né? E cuidar mais do que ela cuida dela mesma. Gente, como eu vejo pessoas, eu atraio muitas clientes, tá? Que estão nesse lugar, né? Muitas vezes, tá? Cuidando ali dos parceiros, no sentido, às vezes, assim, de se sobrecarregar. E por conta desse campo, você vai atraindo, vai moldando a outra pessoa também nessa mesma realidade, né? E aí, na vida adulta, tá? A pessoa, né? Ela vira aquela pessoa que às vezes trabalha muito, é competente, mas tá sempre esgotada e às vezes se sentindo solitária, né? Solitária na relação, solitária porque às vezes ela tá ali carregando tudo. Então é muito comum isso acontecer, tá? E aí, o que que acontece? Quando você volta para o seu lugar de filha, de filho, e sai desse lugar de filhinha do papai, de filhinho, né, da mamãe, a sua vida começa a destravar e o fluxo da prosperidade começa a voltar, né? O amor volta, o dinheiro interno aparece também, né? O descanso também é possível, tá? Quando você tá nesse lugar, porque aí você já não se cobra mais, não fica mais nessa culpa de que você tem que ser esse extremo, né? E dentro das sessões, como eu já falei várias vezes aqui, tá? Eu vejo exatamente, eu trabalho exatamente essa parte sistêmica, né? E trabalho isso muitas vezes junto com a reprogramação. Por quê? Porque não adianta só a gente descobrir, né? Igual aquelas ferramentas de assessment, né? Diz que, eu sou dominante, eu sou filhinha do papai, se você não fizer o movimento de voltar para o seu lugar de filha, tá? Você muitas vezes vai ficar ainda repetindo, né, energicamente a mesma realidade, né? Então, pensando na filhinha do papai, da mamãe, por exemplo, vai ficar ali querendo ocupar, né, o lugar dela energeticamente, vai ficar ali ocupando o lugar do masculino, tá? E quando a pessoa começa a voltar para o lugar de filha, não para o lugar de estar no lugar de pai ou lugar de mãe, ela para de carregar. Então, por exemplo, pensando na dinâmica filhinha da mãe, ela para de carregar o peso da mãe, né?
e para de ficar competindo com o masculino. E aí, automaticamente, a prosperidade, a segurança interna começa a aparecer. A mesma coisa, a filhinha do papai, ela vai parar de carregar o peso do pai e competir com o feminino, né? Que normalmente ela fica ali, né? É uma adversária. A mulher não tem jeito de ser amiga, é uma adversária, né? E automaticamente essa prosperidade e segurança também vão fluir, tá? E, gente, eu quis trazer isso para você porque realmente é um assunto tão importante e tão presente quando muitas vezes a gente vai para sessões, a gente vai ali ajudar as pessoas, e é uma das joias que a gente está tendo nessa Super Black. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos na nossa Super Black Produtividade Quântica. Por que produtividade quântica? Porque dentro dela a gente colocou tanto o programa Super Conquista, como vários cursos que vão ajudar você na produtividade, na gestão do tempo, na velocidade de aprendizado, na velocidade de leitura dinâmica, de você ler mais rápido, de saber lidar, né, com excesso de informação e produzir mais, tá? Controlar a ansiedade, sair da procrastinação. Então, vários cursos fora os bônus que a gente está dando nessa Black Friday. É Black Friday mesmo, né? Então, a gente ainda tem os bônus da sessão extra que a pessoa tem. Então, você compra ali, é como se você tivesse, né, tendo as 10 sessões, mas você tem uma sessão extra, tá? Além da sessão extra, a pessoa tem também ali, né, o trabalho da radiestesia, que é uma coisa que a gente falou aí, né, nos campos. Quem estava nos últimos dias deve ter visto que foi a questão que a gente falou dos 4 corpos. Eu vou até compartilhar aqui com vocês a nossa página, para você que quer olhar. Talvez você está chegando aqui agora e nem estava sabendo que teria algo, né? Então, nós vamos, tá? Ter aí também para você, né, esse trabalho, que é o trabalho da radiestesia, que libera o corpo emocional, mental, físico e espiritual, tá? Então, é maravilhoso, né? Porque você tem que desbloquear isso para as coisas começarem a fluir. Senão não adianta, senão ela realmente não começa a fluir, né? E você fica ali muitas vezes patinando no mesmo lugar. Às vezes coloca força, às vezes tenta, e a coisa não acontece, tá? Bom, e aí, além disso, a gente ainda tem os aclareadores, a gente ainda tem florais. Então, assim, pensa numa oportunidade que só é oportunidade na Black, né? É exatamente isso que a gente está trazendo para você, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso link para que você possa olhar, porque ela só vai estar válida até o dia 30 de novembro, tá? Vou ser bem honesta, então lembra, né? Eu não sei se você tá vendo esse vídeo hoje, no dia 26, tá? Mas só até o dia 30 de novembro de 2025, tá? Porque depois chega alguém aqui, eu quero tal coisa, né? Então a gente está sendo bem transparente com você, tá bom? Para a gente não contrariar ninguém, como se diz, a oportunidade é para todo mundo. E o link para você poder entrar. E se você quiser, você também pode pegar através do WhatsApp. Você manda uma mensagem para mim no 62 984 24 6089, tá? Que eu vou pegar e passo para você o link para que você tenha essas informações, tá? O link é bem fácil, é Marina S. Carvalho, S de sapo, carvalho.com.br /Super Black, né? Black, B-L-A-C-K, tá? /oferta, /2025, tá bom? Então, vou até compartilhar aqui a nossa página, que eu posso estar compartilhando aqui com você, porque aí você, inclusive, pode estar vendo o link, né, da nossa página também, tá? Então, compartilhar aqui a tela com você, aqui, tá? Então, você tem a oportunidade aqui, ó, olhando aqui a tela, não apenas, tá? De você, aqui não vai sair o link, mas é isso, qualquer coisa você pode mandar, tá? E aqui, gente, você vai ter o comparativo de oferta do preço normal de tudo para o preço que a gente está fazendo agora na Black. E
também tudo que você vai receber. Você vai ver os depoimentos, tá? Você vai ver também como que as pessoas falam das nossas sessões, para quem não é, né? Essa oferta, tá? Vou ler isso aqui para você, tá? Para quem não aguenta mais depender de trabalhar no que odeia, para quem entendeu que fazer algo só para ter a aprovação dos outros e não o que o seu coração pede é a maior furada. Para quem entendeu que não importa a idade, se você tem um sonho, você tem juventude dentro de você capaz de realizá-lo. Para quem não aceita crenças limitantes definir a sua vida e o seu destino. Para quem quer alcançar seus objetivos até 4 vezes mais rápido sem virar um robô, tendo equilíbrio entre as áreas da vida e qualidade de vida. Para quem está disposto a fazer as mudanças que são necessárias para os resultados mudarem e alavancar positivamente. E para você que quer aumentar a performance para ganhar 2, 3, 4 vezes e muito mais. Para quem sabe que nasceu para ser tudo o que pode ser e não se contenta com migalhas. Para quem não é. Se você é uma pessoa acomodada, que não liga se você vai realizar os seus sonhos de verdade, você realiza o que dá. Para quem não se importa de ficar amargurado trabalhando no que não é o seu propósito de vida. Para quem está em algo só para realizar os sonhos dos outros e não o seu. Para quem acha que é normal ficar frustrado e não realizado no que faz. Para quem gosta de ficar ali, né, nas redes sociais, Instagram, só vendo a conquista dos outros ao invés da sua. Para quem se acomodou com as suas conquistas atuais e decidiu parar de evoluir de vez ao invés de crescer. Para quem quer viver uma vida de derrotas e humilhações, para quem está insatisfeito com a própria vida e quer continuar como está. Então, se você está nesse cenário aí, realmente eu não consigo te ajudar, né? Porque a gente só consegue ajudar quem quer realmente vivenciar uma mudança. E aqui a gente fala do nosso método, exatamente, a experiência das pessoas, os resultados extraordinários, tá? E eu apresento também um pouco aqui, né, sobre mim. Talvez você já conheça a minha trajetória, tudo que eu vivenciei, né, de estudos, de mudanças, de superações na minha vida para me trazer para esse lugar de hoje estar aqui te ajudando, tá certo? Então, se você quer saber mais, você pode mandar uma mensagem que a gente passa essas informações, caso você não consiga entrar no link pelo que eu falei, tá bem? E é isso, gente. Eu agradeço você por estar participando aí dessa semana, tá? Se você sente esse chamado, realmente dá esse passo. Eu tenho certeza que vai realmente ser a grande diferença aí na sua vida, ok? Gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!